Olá, pessoas, sejam bem-vindos à nossa segunda temporada do podcast Olha Cash Agro. Aqui você já sabe, a gente traz informações técnicas para você, né, que vive e faz o agronegócio, quer dizer, toda a nossa sociedade, principalmente aqui na região. E eu quero já aproveitar para agradecer os nossos parceiros, a TRR PetroRio, que leva diesel e combustível a qualquer distância, em qualquer quantidade para você, na sua propriedade ou então aqui na cidade mesmo, para abastecer o seu gerador. Quero agradecer também a EcoPower, que vai te ajudar a produzir energia limpa, sustentável para sua casa, para sua empresa ou então para sua propriedade. Agradeço também ao Complexo Jurídico Agro, aí nas pessoas, né, do Sali, da Lorena, da Flávia, da Silvia, são pessoas que estão sempre tentando defender os interesses do produtor. E hoje nós vamos falar com o Donizete Tokarski, que ele é diretor superintendente da UBRABIO, uma instituição que defende aí os interesses dos produtores de biodiesel. É já, só rodar a vinheta. Recebemos então o diretor da UBRABIO, Donizete Tokarski. Donizete, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de bate-pronto, assim, para vir trazer um pouquinho de informação para a gente aqui, viu? As oportunidades sempre são importantes e eu não poderia deixar de atender esse convite, já que a gente está aqui em Rio Verde, essa cidade que representa bastante o desenvolvimento do agronegócio do país. Donizete, você falou um pouquinho comigo antes aqui que a gente às vezes não tem muita informação técnica, né, sobre o biodiesel. Por que a produção de biodiesel ela é tão importante? Primeiro, a gente precisa destacar o seguinte, a sociedade precisa de conhecer os produtos que consome. Quando você vai ao supermercado, você vai comprar uma verdura, geralmente a gente quer saber se aquela verdura ela foi produzida com que técnica, se aquele produto está com aparência boa, se aquilo vai fazer bem para você ou não. Se você vai comprar um outro alimento, você observa isso. Se você vai comprar um vestimento, você observa isso também, se aquele vestimento vai ser saudável para você, ou qual a intervenção que cada produto tem com o cidadão. Só que com o combustível a gente não se apega muito, a gente não lê isso muito. A gente consome hoje no Brasil um combustível que é de péssima qualidade. 45% do diesel que se consome no Brasil é denominado S500. O que significa isso? 500 partes por milhão de enxofre. É como se você pegasse, vamos dizer, 2 ou 3 caminhões, abastecesse com 1.000 litros de combustível e você pega meio quilo de enxofre e joga na atmosfera. E o que isso significa? Significa diversos problemas para a sociedade. Significa doenças cardiovasculares, pulmonares. Além do enxofre, tem um material particulado que vem ainda de brinde. E esse material particulado, de acordo com os estudos já feitos pela empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia para a região metropolitana de São Paulo, o uso do B10, que é 10% de biodiesel no diesel, evita a morte de 244 pessoas por ano. Somente o uso do B10, 10% de biodiesel. E também, Wina, alonga a vida das pessoas da região metropolitana de São Paulo em 9 dias por ano. Ora, isso é um benefício social e um custo a menos para a sociedade. E hoje o que nós observamos é que o nosso combustível ele é analisado somente pelo preço e não pelo valor que carrega. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos ainda de compreender que combustível que nós usamos. E quando o senhor falou B10, havia uma expectativa de aumentar essa mistura. Era para 14%, não era isso? Exato. Em 2018, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, o CNPE, baixou uma resolução dizendo que no ano de 2021 seria 13%, 2022, 14%, 2023, 15%. Nós tivemos uma surpresa muito grande no final do ano passado. Primeiro que no ano passado, a cada bimestre foi variando a mistura.
ora era B10, ora B11, aí voltou para o B10, a gente teve sobressaltos nessa mistura. E o Brasil, que participou da COP26 em Glasgow, no final do ano passado, assumiu um compromisso internacional dizendo que não subsidiaria mais o diesel fóssil. E, na realidade, a gente tem um subsídio indireto, porque o custo que nós temos para a sociedade diante dos malefícios que o diesel fóssil provoca é pago por você, por mim, por todos nós. E isso é um subsídio indireto. Então, nós queríamos muito que aumentasse essa mistura de uma maneira gradativa até atingir o 15% de biodiesel no diesel ano que vem. Ora, se na região metropolitana de São Paulo 10% de biodiesel evita a morte de 244 pessoas, com o B14, com o B15, a quantidade de mortes evitadas por ano seria muito maior. Então nós temos que olhar isso só na região metropolitana de São Paulo, 244. Se nós extrapolarmos isso para o Brasil, são milhares de pessoas que poderiam ser evitadas essas mortes e, consequentemente, as internações, afastamento do trabalho e tantos danos que causa à sociedade essas mortes prematuras, que milhares dessas pessoas que poderiam ter ainda uma vida útil muito maior são ceifados por conta de uma política equivocada ainda do uso desse combustível fóssil. Essa redução ou não aumento, né, do percentual de mistura trouxe um impacto também para a indústria que tinha que ser programado para isso, não é isso, Donizete? Exato. É muito bem colocado por você, porque quando o governo sinaliza uma tendência de aumento da mistura, o que os empresários fizeram? Investiram nas indústrias. Aqui em Rio Verde, a gente acabou de sair lá da indústria cereal, uma grande produtora de biodiesel, com alta tecnologia, como se fosse um pré-sal verde, aqui um poço de petróleo verde, aqui fincado dentro de Rio Verde. Essa é a economia regional que deve ser valorizada. E o investimento que foi feito por mais outros 55 indústrias no país é extremamente importante. E veja como nós estamos hoje. O Brasil importa diesel fóssil, o Brasil está no limite de produção do diesel e as indústrias que poderiam estar produzindo até 12 bilhões de litros de biodiesel por ano, esse ano vai produzir próximo de 6 bilhões de litros. Ou seja, nós estamos com a capacidade instalada, aprovada pela Agência Nacional de Petróleo, ociosa, superior a 50%. E como tem sido a movimentação do setor para tentar avançar? É possível construir uma política pública melhor nesse sentido? A política pública está feita. Nós temos uma legislação que foi aprovada que permite o uso de até 15%. Os testes foram realizados pelas montadoras, comprovando que a especificação do biodiesel do Brasil, que é um dos melhores do mundo, já está comprovado. O que falta na realidade agora é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética de atender aquele compromisso que já foi feito com a indústria de aumentar essa mistura. Então, não falta política pública, falta decisão pública, porque os empresários estão prontos para poder atender isso. E aí eu pergunto para o senhor como é que está esse embate? O embate, na realidade, é um embate de forças políticas de um lado, de interesses de outro, e também das questões técnicas de outro. Como eu falei, ao analisar somente o preço do combustível, deixam de analisar todos os benefícios ambientais, sociais, econômicos e de saúde pública. Nós precisamos de atender o que a própria legislação diz. A Lei da Política Energética Nacional, a 9478, diz o seguinte: em 18 itens do artigo 1º, os princípios e objetivos da lei. Esses princípios e objetivos da lei, eles têm que ser analisados. E lá, nesses princípios, diz que tem que ver a capacidade de reduzir as emissões de gás de efeito estufa, e o biodiesel contribui que ele pode reduzir, comparando com o diesel fóssil, em até 90% gás de efeito estufa. Valorizar a indústria nacional. Ora, acabei de citar aqui uma indústria nacional que está ociosa. Valorizar
a pegada de carbono, que a gente tem uma política do RenovaBio estabelecida também, mas essa política não está sendo valorizada conforme esse combustível que é produzido com produtos renováveis e que causa um impacto ambiental positivo para o Brasil, porque além do óleo de soja que é utilizado para a produção de biodiesel, usa-se gorduras animais e óleos residuais que antes eram lançados no meio ambiente, causando danos ambientais, se utilizam. Então tem diversos fatores que estão associados à produção de biodiesel, e eu digo sempre, o biodiesel, ele não é somente um combustível. O biodiesel é muito mais do que isso. É segurança energética, é segurança alimentar. E aí você tocou num ponto interessante, segurança alimentar. Queria que você discorresse um pouco mais a respeito disso, pensando não só em grandes empresas como o Grupo Cereal, mas também em desenvolvimentos regionais, assim, locais. Pois é, aqui, por exemplo, o esmagamento da soja permite produção do farelo, que permite ração. Quanto mais farelo nós tivermos aqui, logicamente, pela lei do mercado, tendo uma oferta maior, a ração vai ficar mais barata. A ração ficando mais barata, é importante essa utilização em diversos negócios ligados à agricultura e à pecuária. Então, nós temos a possibilidade de produção de mais carnes e derivados de leite, etc., peixe, porcos. E essa indústria dessa alimentação, ela reduz o preço da alimentação para a sociedade e proporciona um valor agregado maior na exportação desse produto. Nós que somos um país grande produtor de soja, aqui é a região de Rio Verde, grande produtor de soja, nós temos que industrializar isso aqui. Essas indústrias precisam ser mais alimentadas, precisam ser mais incentivadas para que a gente possa gerar uma economia ainda maior. E não sair o grão sem nenhum benefício e, pior ainda, sem nenhum tributo para a exportação. Então, nós estamos diante de um cenário que o Brasil não pode continuar sendo um fazendão. O Brasil tem que se industrializar para gerar mais emprego, renda e mais oportunidade para todos esses milhões de brasileiros que estão desempregados hoje. A produção de biodiesel, ela também perpassa pela agricultura familiar, Donizete? A produção de biodiesel, ela tem um lado social fantástico. Hoje, 74 mil famílias estão envolvidas com a produção do biodiesel, através do selo Biocombustível Social. São cerca de 300 mil pessoas que somente no ano de 2021, o setor de produção de biodiesel adquiriu da agricultura familiar mais de 7 bilhões de reais de produtos, de matéria-prima para a produção de biodiesel oriundos da agricultura familiar. É o maior programa de transferência de renda que nós temos vinculado à agricultura hoje no Brasil, diante dessa performance que o biodiesel está associado à agricultura familiar. Retirar a produção de biodiesel significa também gerar desemprego e falta de oportunidade aos agricultores familiares. E aí, quando o senhor fala na produção, não é só a soja, né? Não é só o grão de soja que produz o biodiesel, não é isso? O biodiesel, 70% da matéria-prima utilizada para a produção de biodiesel é o óleo do grão da soja. Uhum. Para cada 5 quilos de soja que você esmaga ou processa, 4 quilos viram farelo e 1 quilo vira o óleo, aproximadamente. Então, essa é a principal matéria-prima, o óleo de soja, em função da quantidade que nós temos no Brasil. Aí, a segunda matéria-prima são gorduras animais. Cada animal abatido no frigorífico, ele deixa mais ou menos uns 20 quilos de gorduras que não tinham aproveitamento antes. E no açougue, quando a dona de casa, ou eu mesmo, quando chego lá, não, dá uma limpadinha aqui, tira essas gordurinhas que ficam no açougue, são mais ou menos 20 e poucos quilos também. Então, cada animal abatido tem cerca de 42 quilos de gordura animal. E sabe qual era o destino dessa gordura animal antes do programa de biodiesel? Geralmente, eram os lixões, as beiras de estradas, os rios, que eram lançados porque não tinham valor comercial associado a isso. Ou eram vendidos a R$100 a tonelada.
Sabe quanto custa hoje uma tonelada de gordura dos animais? Mais de R$6.000 uma tonelada. Então, o biodiesel também trouxe uma oportunidade de agregar valor à produção da pecuária. Óleos residuais, você, eu, que somos consumidores, né, dentro de nossa casa, de azeite, óleos, etc., né, se nós não recolhemos esse óleo que sobra do uso da cozinha, ele é lançado no esgoto. Se ele é lançado no esgoto, ele faz o entupimento de esgoto, de vias públicas, aí tem que fechar vias públicas, é lançado nos mananciais e a água tem que ser tratada para poder voltar para o nosso consumo. O biodiesel hoje recolhe mais de 100 milhões de litros de óleos residuais, óleo de fritura, por ano, para a utilização na produção de biodiesel. Poderia recolher muito mais, usar muito mais, mas ainda tem um problema de logística e até um problema de educação das pessoas. Sim. Que não recolhem isso em casa. E falando nisso, hoje, gente, não sei se o pessoal informou o senhor. Hoje aqui em Rio Verde foi lançado um programa. Isso! Já estou informado. Parabéns, cidade de Rio Verde, e que todos que nos ouvem e nos assistem, que recolham esse óleo que sobra na sua casa, como uma demonstração de que está aderente a esse programa, mas mais do que isso, aderente ao meio ambiente, à qualidade de vida das pessoas. Nós ficamos muito contentes mesmo hoje pela manhã. A gente falou que é realmente um momento importante para Rio Verde, né? Se atentar para isso, ter a cooperativa aí. É algo que algumas gestões passadas começaram e se consolidou hoje e toca bem naquele ponto que você falou, né, Donizete, da questão da educação. De você falar, não, peraí, não vou jogar na pia, não. Deixa eu colocar aqui, você vai gastar poucos minutinhos ali, recolhendo aquele óleo, que vai levar para um lugar que vai dar destino certo para aquilo e ainda gerar renda. Exatamente. Hoje, 1 litro de óleo residual já está aí na faixa de R$5, R$6 o litro. Então, a gente tem que observar isso, porque o Brasil recolhe quase 99% das latas de alumínio que consome. Recolhe para reutilizar. Sim. E o óleo residual é o contrário. É menos que 1% que é recolhido. Então a gente tem um campo muito grande aí e parabéns mais uma vez, cidade, por adotar isso. Mas que cada um de nós, que consumidores, sociedade como todo, adote esse programa para poder melhorar a qualidade de vida e diminuir o custo da água. Porque a água, quando é tratada, quando tem óleo, ela custa mais pelo tratamento. E isso, quem paga é o consumidor. Quem paga somos nós. A gente também paga pela qualidade do ar que nós respiramos. Você começou a falar no início, né, que poucos municípios conseguem ter um controle da poluição. Como é que funcionaria isso para expandir isso para outros lugares? Primeira coisa é a consciência crítica que as pessoas têm que ter. Os governantes e a sociedade, né? Então, nós temos que analisar a qualidade do ar. Eu tenho certeza que principalmente nesses meses de inverno da agora para frente, até aqui em Rio Verde já deve ficar uma névoa diferente na cidade. E isso chama-se poluição, chama-se material particulado. Então, eu faço até um apelo aqui à cidade, que adotar, já que nós temos a indústria aqui, vamos valorizar o produto que é gerado aqui pela Cereal e pelas outras indústrias goianas, o quê? Usar mais biodiesel. Hoje, o sistema de transporte público poderia estar usando 20% de biodiesel. Já é autorizado isso. Os agricultores que cultivam soja aqui poderiam estar usando 30%. E eu vi que você aqui também é patrocinada pelo TRR. Isso. E esse TRR que fornece o óleo diesel às indústrias, que fornece óleo diesel às propriedades rurais, eles mesmos poderiam incentivar o uso maior do biodiesel. Você fala assim, mas o biodiesel é mais caro? Ele é mais caro um pouco, mas a proporção que ele participa do diesel, que sofreu diversos aumentos esse ano, significativos, a proporção é pequena diante de tantos benefícios. Ora, é difícil de pensar com a máquina que está cultivando soja aqui na região, ela está utilizando um diesel importado que vem de milhares de quilômetros do outro lado do Atlântico para ser utilizado aqui, gerando oportunidade de emprego e renda lá nos países da Arábia, etc. E nós aqui
com a usina, com esse poço de petróleo verde aqui, sendo ocioso diante da potencialidade que tem. Qual que seria o futuro, para a gente pensar, o senhor falou diesel verde, né? Como seria o futuro para nós pensarmos, não só na aumentar a produção, como também o uso mesmo, a escalabilidade em Donizete? Nós, hoje, por exemplo, a gente já tem a indústria aprovado o uso de 15%, que é o uso obrigatório. Certo. Em nenhum país do mundo, o combustível, o biocombustível, ele concorre em preço com o combustível fóssil. O biocombustível, ele não é feito para concorrer em preço com o combustível fóssil. O biocombustível é feito para amenizar os impactos ambientais, para gerar renda, para gerar segurança energética e os outros benefícios. Então, o que nós temos que fazer? Nós, sociedades, clamarmos por esse aumento gradativo para atingir um patamar de 20%, 30% de mistura do biodiesel no diesel. E temos outros biocombustíveis que virão. O diesel verde é um outro combustível. Uhum. Então nós temos o biodiesel, certo, que ele é um produto semelhante ao diesel fóssil. O diesel verde é um produto igual ao diesel fóssil. Só que ele é um produto também mais caro que o biodiesel. A sociedade haverá de buscar, dentro da nossa potencialidade do Brasil, qual será o combustível melhor para o Brasil. E veja só, Wênia, o uso do biocombustível, ele alonga a vida do combustível fóssil. Nós estamos tendo uma leitura equivocada de reduzir a mistura do biodiesel, porque nós devemos incentivar a indústria dos biocombustíveis. Ontem mesmo, lendo uma matéria do Instituto Brasileiro do Petróleo, eles dizem lá que o mundo tem uma tendência de fortalecer os biocombustíveis. Ora, o Brasil está diante dessa possibilidade de fortalecer o uso do biodiesel e buscar novas oportunidades. Da semana que vem mesmo, eu vou dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Bioquerosene em Natal. Bioquerosene é um outro biocombustível necessário para descarbonizar a aviação e dentro de uma responsabilidade que a indústria de aviação no mundo todo criou de neutralizar as emissões a partir do próximo ano. Então o Brasil tem um potencial muito grande também de produzir esse outro biocombustível que é para a aviação. E os empecilhos seriam apenas comerciais mesmo ou técnicos de uso das máquinas, dos equipamentos? Não tem impedimento. Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos usam lá já mistura de 20% de biodiesel. E nós usamos os mesmos equipamentos em termos de veículos, caminhões, etc., as mesmas marcas que nós temos nos Estados Unidos, alguns da Indonésia, que também usa proporção de 20% ou mais. Será que o problema é o combustível ou será que o problema é a tecnologia das máquinas? A tecnologia das máquinas deve ser um impedimento ou a qualidade de vida das pessoas deve estar acima da questão tecnológica? Tecnologia basta desenvolver. Uhum. A qualidade de vida é o nosso alimento. Se nós não tivermos qualidade de vida, nós estamos fadados às doenças e aos prejuízos que toda a sociedade pode ter. Para mexer nisso, tem que mexer na legislação. Para aumentar de 15% de biodiesel, tem que mexer na legislação. Até 15%, a legislação já autoriza. Já tem uma lei que autorizou o CNPE a aumentar essa mistura. Então, esperamos, né, essa decisão, e agora o novo ministro que assumiu o Ministério de Minas e Energia, que ele observe não somente essa questão do preço, mas todo o valor associado à indústria do biodiesel e tudo que está envolvendo essas potencialidades brasileiras para que nós possamos transformar o país numa verdadeira industrialização de riqueza. E é isso que nós precisamos. Aí, gente, estamos recebendo aqui uma aula mesmo, né, sobre esse assunto. Já caminhando para o fim, Donizete, do nosso bate-papo aqui. E aí
nesse sentido que o senhor gosta muito, anda muito, explica muito e fala muito sobre isso, né? Mobilizando mesmo. Tem que ser feita uma mobilização. Obrigado, Enio, por nos atender aqui, nos convidar. É isso que a gente precisa, criar uma consciência crítica da sociedade. A sociedade precisa de discutir que combustível que ela usa. Não pode ser só pelo preço, porque paga um pouquinho a menos na bomba, mas gasta muito mais no hospital, gasta na ausência do trabalho, gasta no problema causado por uma crise asmática dentro de casa, gasta por desconhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço muito mesmo por ter aceitado o nosso convite. Donizete Tokarski, que é diretor superintendente da Ubra Bio. Eu quero te convidar, você que está aí assistindo o nosso podcast, a se inscrever no nosso canal, a compartilhar, gente. Principalmente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí. Tenho certeza que muitas pessoas vão querer entender um pouquinho mais sobre a produção de biodiesel e por que ela é tão importante para a sociedade como um todo, né, Donizete? Isso, e se quem quiser mais informações sobre isso, entre no site da Ubrabil também, que vai estar lá o nosso podcast colocado, e vai estar lá, ubrabil.com.br. E nós temos, inclusive, um clipping diário que a gente retransmite informações. Basta a pessoa também se cadastrar lá e vai receber gratuitamente. Antes de ir embora, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a TRR PetroRio, que leva diesel combustível a qualquer lugar, qualquer distância. Há também a EcoPower, que te ajuda a produzir energia limpa, sustentável para sua propriedade, para sua casa, para sua empresa. E ao Complexo Jurídico Agro, que traz também defenderem sempre os interesses do produtor. Você já está conosco, já está ativado aí o sininho? Se não, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para você não perder nenhum episódio dessa segunda temporada.